Feliz sábado para todos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje é o nosso último dia da semana de oração. Nós estamos estudando os sinais de Jesus no Evangelho de João. E eu gostaria que agora nós possamos relembrar quais foram esses milagres tão bonitos, sinais que Jesus fez. Vamos relembrar? Qual que foi o primeiro sinal? A água em vinho. Segundo sinal, a cura. A cura do filho do funcionário do rei. Terceiro sinal, a cura do paralítico. Quarto sinal, multiplicação dos pães. Quinto sinal, Jesus andando sobre as águas. Sexto sinal, cura do cego de nascença. Sétimo sinal, ressurreição de Lázaro, exatamente. E hoje nós vamos estudar o oitavo sinal, o mais importante de todos. E eu queria te perguntar, quando você pensa em assuntos memoráveis, o que você lembra? Normalmente nós pensamos no grande retorno de algum esportista, né? Eu gosto muito de me lembrar do retorno do Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno, né? O Galvão chamava ele de Ronaldo Fenômeno. Eu me lembro que ele estava jogando pelo seu clube, ele foi dar um drible e ele, infelizmente, teve uma lesão muito grave no seu joelho e ficou um bom tempo sem poder jogar. E ele teve que fazer uma cirurgia no seu joelho. E antes da Copa do Mundo de 2002, ele era aquela grande dúvida. Ninguém mais acreditava nele, porque o pessoal pensava que, na verdade, ele não poderia jogar. E eu me lembro, o Filipão, embora ele tenha perdido de 7-1, né, para a Alemanha, mas eu me lembro que naquela Copa do Mundo, o Filipão falava assim: a gente vai ganhar. Nós vamos ser campeões do mundo. E o pessoal perguntava para ele, ele sempre falava: não, nós vamos ganhar, tenho certeza absoluta disso. E lá estava o Ronaldo, aquela grande dúvida: será que ele ia jogar no alto nível que ele estava acostumado a jogar? Sim ou não? Sabe o que aconteceu? Chegou na Copa do Mundo, ele foi o artilheiro daquela Copa. Até hoje ele é a segunda pessoa a marcar mais gols em todas as Copas do Mundo. E depois da Copa do Mundo, ele foi campeão com o seu clube e foi eleito o melhor jogador do mundo. Quando nós pensamos em assuntos memoráveis, nós muitas vezes pensamos em grandes retornos. Mas algumas tragédias, elas são tão graves, tão profundas, que nós pensamos que dificilmente haveria um espaço para retorno. Eu posso pensar em muitos pais que abraçam seus filhos no leito da morte, ou aqueles juízes que condenam aquele marginal endurecido à prisão perpétua, ou então a pessoas que sofrem a violência por racismo, ou ainda pior, como nós tivemos na França, o atentado em Paris, no Bataclan, que ali pessoas que dizem que louvam a Deus foram lá e mataram várias pessoas. Esse tipo de tragédia é tão grande que dificilmente nós pensamos que haja um espaço, uma possibilidade de retorno. Mas eu quero te falar sobre a pior tragédia de todos os tempos. Se nós pudéssemos condensar toda a tragédia do mundo e reunisse em um momento específico, qual seria essa tragédia? Eu digo para você que essa tragédia
ela seria condensada em 3 horas de história. O Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 17, diz assim: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário, e ali os soldados pregaram a Jesus e o crucificaram, também outros 2 homens, um de cada lado dele. Naquela sexta-feira, 3 homens haviam sido crucificados. E eles estavam morrendo, eles estavam sofrendo, eles tinham sede, mas eles estavam cercados de uma multidão. Mas a multidão estava ali, e aquela multidão não estava ali para ajudá-los. E o homem do meio era o homem que estava mais ferido. A sua face estava coberta de sangue, e a sua vida estava realmente no final. Ele havia sido brutalmente açoitado, ele estava retorcido pela dor, ele estava preso a uma cruz. Mas eu pergunto, quem era aquele homem? Você se lembra dele? Aquele rosto banhado em sangue. Ele havia dito que ele era a luz do mundo. Aquelas mãos que estavam cravadas naquela cruz tinham tocado a muitos e haviam curado a muitos. Aquele homem que agora possuía uma coroa de espinhos na sua cabeça era aquele homem que havia dito que vinha inaugurar o reino de Deus na terra. Quem é esse homem que está morrendo como um criminoso? Quem é esse homem que está sendo humilhado pelos mais honrados sacerdotes? Ele é aquele que foi dito ser o Cordeiro de Deus, o qual não tinha nenhuma mancha. Ele é Jesus Cristo. Essa foi a maior de todas as decepções. Essa foi a pior de todas as tragédias. Eu me lembro que, quando você estuda um pouquinho de história, e você lê sobre os Beatles, quando eles acabaram, foi dito uma frase, que entrou para a história aquela frase. Qual é a frase? O sonho acabou. E foi exatamente assim que aqueles discípulos se sentiram. Ali era o final. O homem que poderia mudar o mundo. Aquele homem que podia pegar tudo que estava errado e consertar. Como aquele homem que havia ressuscitado Lázaro. Como aquele homem estava morrendo. O melhor homem que já viveu sobre a terra foi vítima do pior que o homem pode fazer. Foram 3 horas. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado naquela cruz. E às 12 horas, então, o sol desapareceu. Parece que o sol percebeu o que estava acontecendo naquele momento. A própria divindade estava ali e estava sofrendo. Ali Jesus Cristo havia sido desamparado. Aquelas foram as mais negras horas da história. A única coisa que Jesus podia dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Parecia que o maior homem do mundo tinha perdido a luta contra a crueldade da humanidade. Eu tenho certeza que os seus discípulos, quando o tiraram da cruz, perguntavam: será que esse era o Salvador do mundo? Tenho certeza que quando o estavam enrolando naquele pano, eles perguntavam: será que esse era o Filho de Deus? Nada no mundo poderia ter sido pior. Essa é uma tragédia tão grande que com certeza tomou de desespero os discípulos. Os discípulos olhavam para aquilo,
aquele que eles acreditavam ser o rei, eles olhavam para aquela tragédia e eles pensavam que era completamente irremediável. Não havia mais razão para viver, porque o mestre estava morto. Os discípulos, eles não estavam preparados para o maior de todos os sinais de Jesus, o maior retorno da história. Os inimigos de Jesus, eles queriam ter certeza que ele não retornaria. O pregaram na cruz. Um soldado romano, ele perfurou o seu lado, tentando atingir o seu coração, para ter certeza que ele estava morto. Quando ele foi enterrado, rolaram uma pedra gigantesca para o manter na tumba. Colocaram o selo do Império Romano, e ali uma guarda de no mínimo 12 soldados romanos guardavam o túmulo. E você pode ter certeza absoluta também que Satanás, os seus anjos, estavam ali guardando aquele túmulo, porque eles queriam ter certeza de que Jesus nunca retornaria. Mas sabe, nada poderia evitar aquele retorno glorioso de Jesus Cristo. Aquele cadáver, então, ele aparece na porta daquela tumba, mas ele não está mais ferido, ele não está mais sangrando, ele não mais está pálido, mas ele tem uma luz gloriosa que o envolve, e a sua voz é como voz de trovão. Os soldados, com aquele choque, eles caem como mortos. A ressurreição de Jesus, sabe o que ela realmente significa? É difícil de compreendermos, sabe por quê? Porque ela é sensacional demais. Os discípulos, eles estavam envolvidos naquela tristeza. Eles, embora tenham ouvido falar de duas mulheres que Jesus tinha retornado, embora eles tenham visto que o túmulo estava vazio, embora pessoas tenham falado para os discípulos que tinham falado com Jesus, eles ainda necessitaram de ver para crer. Jesus teve que aparecer no meio deles, tocar, então, permitir com que eles tocassem as suas feridas. Ele teve que comer um peixe assado, teve que falar com eles: olha, sou eu não sou um fantasma. Sabe por quê? Porque aquele retorno era sensacional demais, era maravilhoso demais. Sabe, quando nós lemos os evangelhos, aquela sexta-feira foi a pior de todas as sexta-feiras da história. Ela estava envolvida em escuridão, em sofrimento. E sabe, aquela sexta-feira é parte de nós também. Porque talvez você esteja aqui na igreja hoje e você também esteja envolvido em sofrimento. Você esteja envolvido em angústia, em desespero. Mas sabe, eu não sei que tristeza você está experimentando no momento, mas você pode ter certeza de uma coisa: a manhã da ressurreição, ela veio. E esse foi o maior de todos os sinais de Jesus. Esse foi o maior retorno da história. Talvez você esteja pensando que não existe volta para a sua situação. Talvez você esteja preso no alcoolismo, nas drogas, esteja enfrentando um divórcio. Mas sabe, mesmo que você pense que não existe retorno, o retorno de Jesus Cristo, Ele provou que existe o retorno para nós. Não importa o tipo de situação que você está passando, porque a pior de todas as tragédias aconteceu naquela sexta-feira. Mas sabe, a gente tem que entender isso melhor, porque Deus se tornou humano. Ele se tornou humano para que Ele pudesse morrer pela raça humana. E 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feito justiça. E aquela morte, ela não foi uma morte normal. Aquela morte, ela foi a morte eterna que os perdidos sentirão, aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus. Aquela morte, ela foi terrível, porque Jesus absorveu na sua carne toda a crueldade, toda a pecaminosidade do ser humano. Não é de se admirar que aquelas foram as 3 horas mais negras de toda a história, porque os pecados de todo o mundo estavam sobre Jesus. Naquele dia, naquela cruz, Jesus Cristo criou a redenção. Mas sabe, talvez você pense que você é refém daquela sexta-feira, que você seja refém daquele sofrimento, daquela angústia, daquela tristeza. Mas a morte de Jesus, ela seria completamente incompleta sem a ressurreição de Jesus. Se Jesus somente tivesse sido morto naquela sexta-feira, mas se ele não tivesse voltado, nós não teríamos esperança nenhuma. Mas o retorno de Jesus é a certeza de que nós podemos ter um retorno, que nós podemos ter o dom da salvação. O retorno de Jesus mostra que mortos sim ressuscitam. Parece algo maravilhoso demais, da morte espiritual para a vida eterna com Jesus. Mas sabe, isso acontece. Eu quero contar para vocês um pouquinho da história de um homem chamado Leon. Leon, ele era um homem muito problemático. Ele brigava com todo mundo no seu trabalho. E quando eu chegava em casa, ele não estava cansado de brigar, e ele brigava com a sua esposa também. E porque ele não conseguia se dar bem com ninguém, ele começou a tomar. E ele se tornou um alcoólatra. E um dia ele chegou na sua casa e ele encontrou a sua mulher com outro homem. E naquele momento a culpada de tudo era a sua mulher, na cabeça dele. Ele culpava a tudo e a todos pelos seus erros. E então ele se tornou um completo alcoólatra. Ele praticamente não tinha momento que ele ficava sóbrio. Mas em um desses momentos que ele conseguiu ficar sóbrio, ele casou de novo. Mas as coisas continuavam não dando certo para ele. E ele novamente perdeu a sua esposa. Mas a culpa era das mulheres. E então começou a guerra do Vietnã. E ele foi chamado para o Vietnã. E ele foi para a guerra. E lá ele se tornou mais amargo do que nunca havia se tornado. Porque lá ele perdeu seus melhores amigos, porque lá ele viu a morte na sua frente. E então quando ele voltou aos Estados Unidos, ele não tinha trabalho, ele não tinha casa, ele não tinha família. E sabe o que aconteceu? Ele virou um mendigo. Ele andava pelas ruas bebendo, mas um dia uma senhora de meia idade o conheceu. E no meio de todo aquele lixo que ela via, ela viu alguém que tinha vontade de sair daquele sofrimento, que realmente podia ser alguém na vida. Então ela falou para ele: vamos voltar comigo para o meu país. Então aquele homem aceitou. E quando eles voltaram para o país daquela senhora, eles começaram a estudar a Bíblia. E ele se lembrou que quando ele era criança, a sua família também era cristã. E ele agora começou a ensinar aquela senhora sobre o amor de Jesus. E sabe, aquele casal, ele tinha sido o mais depressivo de todos. Mas depois que eles conheceram a Jesus, eles se tornaram o casal mais feliz, mais irradiante. E um dia eles aceitaram o batismo e eles se casaram. E hoje eles vivem muito felizes. Mas por quê? Porque eles experimentaram um retorno que a morte e a ressurreição de Jesus
tem para oferecer para todos nós. A morte e a ressurreição de Jesus, ela está à disposição de todos nós. A única coisa que nós devemos fazer é confiar. Mas eu pergunto para você, será que a morte e a ressurreição de Jesus, ela só é uma teoria na tua vida? Será que é só algo que você lê, que você vem para a igreja? Ou a morte e a ressurreição de Jesus realmente faz diferença na tua vida? Eu não estou perguntando para você acerca de teologia. Eu estou perguntando qual é o impacto da cruz de Cristo na tua vida. O maior de todos os sinais de Jesus foi a sua morte e a sua ressurreição. E ele já vinha mostrando isso desde o seu primeiro sinal, lá nas bodas de Caná. Já estava falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Esse sinal, esse retorno, ele tem para oferecer para você hoje. E eu faço um apelo para você hoje, que você aceite a cruz de Cristo como uma realidade na sua vida. Eu quero perguntar para você, se você sentiu o Espírito Santo tocando a sua vida, falando com você durante essa semana, eu quero convidar você para que você venha até a frente, que eu quero fazer uma oração especial por você. Quero fazer uma oração pela sua família. Venha à frente. Vamos orar a Deus, vamos clamar a Ele, para que Ele possa realmente modificar a nossa vida, para que a cruz de Cristo não seja uma ilusão, que não seja somente algo que você vem aqui, você ouve durante a semana, mas que realmente isso tenha um efeito poderoso na tua vida. Senhor nosso Deus, nós estamos cansados, Pai, cansados de viver uma vida cheia de hipocrisia, Senhor. Nós queremos realmente experimentar o poder de Cristo nas nossas vidas. Queremos sentir aquele poder, Senhor, que liberta as pessoas do pecado, que restaura casamento, Senhor, que restaura a saúde das pessoas. Pai querido, nesse momento eu quero entregar a cada pessoa que está aqui, a cada família que está representada, Senhor. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um aqui, que a sua cruz seja uma realidade na vida de cada um. Também quero fazer uma oração especial aqui para aquelas pessoas que estão visitando a igreja, mas que ainda não tomaram uma decisão de aceitá-lo por meio do batismo. Que o Senhor possa nesse momento falar ao coração dessas pessoas de maneira poderosa. Que o Senhor não as deixe em paz, Senhor, enquanto elas não tomarem uma decisão definitiva de se entregar a Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém.